Olá pessoal, nós vamos falar sobre o tema evangelismo e neste módulo nós vamos falar sobre o evangelista. A palavra de Deus diz em Atos 1:8 assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Obviamente que essas inserções em vermelho foi eu que coloquei, por entender que existe um campo para o evangelista iniciar o seu ministério. A própria casa, em Jerusalém, nos parentes, que é a Judéia, na vizinhança, que é Samaria, e nos amigos, que é os confins da terra. Claro que tem muitas pessoas que não concordam com essa separação que eu fiz, com essa indicação que eu fiz, mas o que você vê nas igrejas, por exemplo, aliás, primeiro na igreja primitiva, o que você vê na igreja primitiva? Exatamente, os judeus começando em casa, Jerusalém, depois indo para a Judéia, que é a circunvizinhança de Jerusalém e outras cercanias de Israel, Samaria, que é os vizinhos, e depois saem até os confins da terra. E a gente sabe que a pregação do evangelho hoje ela é dos judeus, ela vem do ministério judaico, né, do povo judeu, e é de lá que vem a salvação. A própria palavra de Deus afirma isso. Quando nós olhamos então para as igrejas nós vimos a figura do pastor. E quando a gente analisa detidamente sobre os membros, o que você vê? Você vê os parentes, a família do pastor, em primeiro lugar, Jerusalém. Você vê os parentes do pastor, deste pastor, na igreja. Depois, num olhar mais profundo, você vai ver a vizinhança desse pastor, alguns vizinhos, seja da igreja ou lá onde ele mora. E depois você vê os amigos desse pastor ou amigos do pastor. Eu desafio você me mostrar uma igreja, seja lá de qual for a denominação, de você que está me assistindo, se a essência da igreja não é essa. Um pastor, sua família, seus parentes, seus vizinhos e seus amigos. Por que seria diferente o ministério do evangelista? Deus chama cada um de nós, não só o pastor, para todos sermos evangelistas, sermos pregadores, ministros do seu evangelho. O evangelho de Cristo é aquele que traz salvação. O que é, segundo esse texto que nós lemos, o que é o evangelista? O evangelista ele é uma testemunha do poder de Deus em sua própria vida, né? Deus o resgatou de uma vida de pecado, transgressões e iniquidades, e colocou em uma esperança de vida eterna, numa novidade de vida que começou aqui na terra, sendo já respeitado pela sociedade, porque se era bandido não é mais, se era homicida já pagou a pena, se era traficante, se era drogado, abandonou, enfim. Você tem novidade de vida ao ter contato com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus, que com certeza foi por um evangelista. Portanto, para você ser um evangelista, você tem que saber também de algumas coisas sobre a Bíblia Sagrada e sobre a sociedade, sobre esse mundo. Se a Bíblia diz que Deus trouxe salvação, e claro, cada um sabe do que Deus salvou, né? Como era a sua vida antes de conhecer o Evangelho, antes de ter contato com Deus. A Bíblia diz que nós éramos separados, destituídos da presença de Deus. E veio um evangelista, pregou para você e você reconciliou. Se consolidou com certeza aquele versículo que diz em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para você entender, para você ser um evangelista, melhor dizendo, você tem que entender algumas coisas sobre as Escrituras e de como você será recebido aí no mundo. Como, por exemplo, você sabe o conceito de transgressão, pecado e iniquidade? Pecado, a Bíblia diz que todo aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, qualquer deslize, qualquer erro do alvo, qualquer
coisa fora da vontade de Deus, você comete pecado. E o que é um transgressor? Transgressor é aquele que, para ser taxado de transgressor, ele tem que transgredir uma lei, naturalmente. Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não cobiçar, enfim. Se você transgride uma lei dos homens ou a lei de Deus, você é um transgressor. E o que vem ser a iniquidade? A iniquidade é a qualidade do iníquo. E o que é um iníquo? É aquele que comete pecado ou transgressão de forma deliberada, com vontade, com consciência, com maquinação, com requintes de crueldade, com paciência para armar, para planejar o pecado ou a transgressão. Um exemplo clássico de iniquidade é você saber que o iníquo ele tem que necessariamente ir para as trevas, para as sombras. Ele tem que procurar mesmo ir para distante de Deus o mais que ele puder. Porque você já viu, por exemplo, teve notícia de alguém que cobiçou a mulher de alguém e ele saiu dizendo qual era a mulher, qual foi o dia que ele ia sair com ela, o que eles iam fazer entre quatro paredes, enfim. Você já ouviu falar que alguém, ao tentar matar a vida de alguém, divulgou qual seria o motivo, aonde seria, qual a hora, enfim, como iria matar? Não. O iníquo, ele prepara isso nas trevas. Então, iniquidade é tudo aquilo que você sabe que não é da vontade de Deus, ou por pecado, ou porque está numa lei que Deus proíbe, e você maquina, vai lá e promove aquilo. Você, então, agora tem os conceitos de pecado, transgressor e iniquidade. E é disso que Deus veio nos libertar. O evangelista, então, é aquele que conhece, né? Ele conhece a palavra de Deus e sabe no que ele vai encontrar no caminho quando ele estiver exercendo o ministério. E aí, por exemplo, vamos ler em 1 Coríntios 6, do versículo 9 a 10. Olha o que o evangelista tem que saber e denunciar para que o homem alcance arrependimento. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então o evangelista ele é uma testemunha de Deus, do poder de salvação de Deus, da mudança de vida, porque muitas vezes esse evangelista se enquadrava nessa situação condenável por Deus e agora ele está no mundo denunciando isso. Como que as pessoas estão acostumadas a receber um evangelista? Chamam ele de juiz, porque ele tem que dizer que quem pratica estas coisas não irão herdar o reino de Deus. E aí alguém vai taxá-lo de juiz. Não é questão de ser juiz, mas de revelar de que existe um rol de práticas que o homem exercendo não herdará o reino de Deus. E aí o pobre do evangelista é chamado de lixo do mundo, escória de todos, né? Hipócrita é a coisa mais comum que se ouve quando se está pregando o evangelho. O evangelista ele não tem o poder de chegar na frente de um homem e dizer assim: você vai para o inferno. Claro que não, porque a não ser que você conhecesse o maior traficante, homicida, imundo, devasso da face da terra, chegasse com ele e dissesse assim: você vai para o inferno, com uma premonição de que quando você fechasse a boca, ele iria pegar um tiro na testa e não ia dar mais tempo para falar nada. Então, nenhum evangelista tem esse poder para saber, após denunciar que quem pratica essas coisas não irão entrar no céu. Então, por esse motivo, eles são chamados de juízes, porque está julgando, dizendo que esse ou aquele irá para o inferno. Na verdade, é uma hipocrisia de quem fala isso, por quê? Porque o evangelista ele está anunciando previamente de quem pratica essas coisas irão para o inferno. E não dizendo, você vai para o inferno porque você pratica essas coisas. É claro
que se você pagar para ver e não abandonar essas práticas, a Bíblia diz que você sim vai para o inferno. A Bíblia diz em Marcos 16, versículo 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, isso são decretos de Deus que estão escritos, imutáveis, e que o evangelista não pode mudar, mas que quando ele declara isso, a maioria dos senhores que estão dando atenção para esse vídeo sobre evangelismo já estão acostumados a ouvir. Evangelista não é para qualquer um, tem que ter coragem, tem que ter humildade e conhecimento de Deus. E acima de tudo, ter a consciência de que você realmente é uma testemunha do poder de Deus na sua vida. Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo.